pela tua misericórdia, pela nossa vida, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado pela tua vontade em te quereres relacionar connosco, Senhor. E aquilo que queremos fazer nesta manhã, continuar a fazer nesta manhã, Senhor, é relacionarmos contigo através do nosso louvor, Deus, através da nossa oração, através das nossas ofertas, através da atenção que vamos prestar à tua palavra, Senhor. Queremos que seja o centro de tudo o que vai acontecer, Senhor. Queremos te louvar, queremos ser tocados, Senhor, queremos ser movidos por ti, Senhor, nesta manhã, Senhor, e em todos os dias da nossa vida, Senhor. Amém. Diante da tua presença,
igreja, vamos levantar um clamor a Deus. É a altura de nós elevarmos Deus na nossa vida. É a altura de deixarmos Deus operar. É a altura de deixarmos que o plano de Deus, que a vontade de Deus se cumpra na tua, na minha vida. Este é o lugar em que nós podemos estar próximos, em que como uma família podemos chegar à presença de Deus, em que podemos levantar a nossa voz sem vergonha, podemos levantar as nossas mãos sem vergonha, em que podemos estar nós e Deus face a face com Deus. E este é o tempo de o adorarmos, é tempo de o buscarmos, é tempo de entregarmos, é tempo de darmos, é tempo de deixarmos de lado e entrarmos na sua presença com o nosso louvor de todo o coração. Vamos entrar na presença de Deus, vamos entrar no seu lugar de santidade. Deus, vimos à tua presença, Senhor. Não há lugar melhor para estar do que a tua presença, Deus. Não há lugar melhor para estar do que em teus braços, Senhor, onde nós podemos sentir o teu amor, a tua segurança, Deus. Obrigado, Senhor, por seres quem és, por seres a verdade, Senhor, por seres a vida, Deus, por seres o caminho, Deus. Obrigado por seres a luz, Senhor. Nós queremos te louvar, Deus, e nos entregar tudo a ti, Deus. Meu ser, Deus, ser. Vamos fazer disto uma oração nesta manhã, uma declaração. Vamos declarar isto um propósito de vida para nós. Perdoa a nossa distração, perdoa o nosso pecado, Deus. Perdoa quando nos afastamos, Deus. Perdoa quando nos desfocamos, Senhor. Não há nada, não há ninguém como tu, Senhor. Voltamos à tua presença, Deus. Tu és grande, Deus. Toda a terra canta.
mais que o nome sobre todo o nome. Nome sobre todo o nome. Tu és digno de louvor. Meu exato Rei, com grande é o Senhor. Com grande é o Senhor. Podemos ouvir a voz da igreja dizer: quão grande é o Senhor, vou cantar com grande é o Senhor, vou dizer com grande a nossa vida. com grande é o Senhor. Tu és a pessoa mais importante deste lugar, Senhor. Deus, vem quebrar a indiferença, Senhor, que tantas vezes reina na minha vida, Senhor. Deus, ajuda-nos a lembrar, Senhor, aquilo que Tu fizeste por nós, Senhor. Deus, ajuda-nos a amar e ensina-nos a amar a Tua palavra, Deus. Perdoa, Senhor, o nosso desfoque, Senhor. Perdoa quando nos esquecemos quem Tu és, Senhor. Quando nos esquecemos o que Tu fizeste, Senhor, por nós, por mim, Senhor. Por isso eu agradeço pelo Teu sangue, Senhor. Eu agradeço pela salvação que trouxeste à minha vida, Senhor. Que trouxeste à minha família, Senhor. Que vais trazer aos meus filhos, Senhor. E às gerações que se seguirem, Deus. Obrigado pelo Teu amor verdadeiro, Senhor. Pelo Teu amor imutável, Senhor. Pelo amor que verdadeiramente se interessa por nós, Deus. Senhor, Tu és a pessoa mais importante, Senhor, deste lugar, Senhor, do meu coração, Deus. E ajuda-me a fazer destas palavras um modo de vida, Senhor. A fazer desta afirmação uma forma de estar, Senhor. A dar-Te sempre a primazia, Senhor, a primazia na escolha, a primazia na direção a tomar, Senhor, a primazia nas palavras a dizer, Senhor, a primazia na atitude que o meu coração tem que ter, Senhor. Vem ser Senhor da minha vida, Deus. Uma vez mais digo e peço, vem ser Senhor da minha vida, Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao nome de Deus. Vou convidar os irmãos a ficarem sentados. Vamos levantar as nossas ofertas, dízimos, promessas de fé. E à medida também que depois fomos dando a oferta, vamos continuar a envolver-nos no louvor e na palavra que vai ser partilhada. E é bom nós voltarmos atrás, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos a reafirmar o nosso compromisso com Deus a cada dia, não é? Para não nos desfocarmos.
Vamos lá então. Já deram oferta, podem ficar de pé e vamos bater as nossas palmas ao som da música, vamos. Deus, te louvamos com tudo o que temos, Senhor, e não queremos cantar só por cantar. A bênção e a honra pertence a Ti, Deus. Queremos te louvar com tudo o que temos, Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, com eterno Deus. Dizemos que Ele reinará, reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus, nada há como a sua palavra. Cantai ao eterno Deus, não há nada sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus, nada há como a sua palavra. Cantai ao eterno Deus, Ele reinará, reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus, não há nada como a sua palavra. Cantai ao eterno Deus, e toda a língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Amém. Podemos aplaudir o nome de Deus. Vamos escutar a sua palavra, porque nada há como a sua palavra. Paz do Senhor. Estou aqui para examinar. Rui, podes avançar. E tira-me aqui esta armadilha, faz favor. Obrigado. Bom dia. Os irmãos já viram, as máscaras servem de brinco também, de vez em quando, não é? Paz do Senhor. Jovens, está cá tudo? Eish, muito apagadinhos. Vá, jovens, fiquem lá de pé. Vá lá, sem medos. Não vos vou dizer que vão cantar, nada disso. Sem medos, fiquem lá de pé. David, Renata, sem medo. Ok.
Jovens, Joás, ainda estás no target, Joás. Dia 31 deste mês, digam todos comigo, dia 31 deste mês de outubro, ok? A minha irmã faz anos, não, é no dia 30, não. Vamos ter a nossa reunião de jovens. E então eu conto com vocês todos. Vai ser aqui, com a respectiva distância social, como é óbvio. Temos muito espaço, vamos ter algumas atividades e vamos lançar um projeto novo que contamos com todos. Não é, Sandra? Contamos mesmo com todos vocês. Por isso, gostava de vos convidar e de vos desafiar a estarmos juntos sábado, no dia 31, às 16 horas. Ok? Jovens, ok? Levantem lá o braço e digam, Rui, eu vou estar. Não, mais alto, que assim não ouço. Eu já tenho uma certa idade, já não ouço. Digam lá. Vá, 1, 2, 3. Ok, isso é um compromisso. Obrigado, Deus vos abençoe. Não é por nada, mas eu acho que os jovens não tomaram o pequeno almoço, não é? Mas é apenas uma opinião, não é? Os irmãos estão animados, estão felizes. Estava a ouvir a banda a tocar e a banda estava valente. Estava ou não estava? Estava espetacular. Eu estava com vontade de dizer, olha, continuem, esqueçam a pregação, porque estava mesmo, mas acho que é importante darmos lugar também à palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ter uma palavra de oração. E eu gostava de perguntar se alguém tem algum assunto. Não precisa de partilhar, só precisa de levantar o braço para nós podermos orar, porque Deus sabe tudo, não é? Alguém tem algum assunto que queira que nós oremos? Eu estou a ver alguns braços, não consigo distinguir as pessoas. Estou a ver, Deus está a ver, Deus sabe quem são, não é? Mais gente. Ok, vamos orar, vamos ficar de pé. E nós vamos orar também, temos estado a orar pelo Ricardo. O Ricardo é o presidente da Junta de Freguesia de Benfica e ele está numa situação muito grave, ele está numa situação entre a vida e a morte. E nós estamos a orar por um milagre na vida dele, não é? E vamos orar também, vamos orar pela esposa de um colega meu. Eu nem me lembro do nome dela, estava a ver se me lembrava do nome dela, mas o marido faleceu ontem de repente. Alexandre, é isso, obrigado. Estava a ver se chegava lá. Até parece mal porque a minha neta também é Alexandre, não é? A filha, é a minha filha. Mas tenho direito a ser. Vocês, é mais fácil rirem-se de mim do que fazerem o que eu faço. Vamos orar para que Deus fortaleça o coração de Alexandra. É um casal ainda relativamente novo. O Reginaldo devia ter à volta de 50 anos, pouco mais do que isso, não é? À volta disso, não é? 56. E daquilo que eu ouvi, ele foi um ataque fulminante, ele estava no Pingo Doce. E vamos orar. Por ele não precisamos de orar, porque ele já está a receber, já está a desfrutar daquilo que Deus tinha para ele, não é? E eu acredito piamente nisso. Eu acredito que a morte do crente só é má para quem cá fica. Só é má para quem cá fica. Porque para quem vai é uma bênção, não é? E nós vamos orar. E eu vou pedir ao Samuel. Samuel, importas-te fazer a oração? Eu vou passar aqui o microfone. Vamos curvar as nossas cabeças. Orar pelos assuntos das pessoas que expuseram, pelo Ricardo e pela esposa do Reginaldo, ok? Vamos lá. Nosso bom Deus e Pai, nós estamos em Tua presença e nós declaramos que nós acreditamos na Tua palavra porque Tu és a Deus fiel. Amém. Porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito, no nosso coração, que Tu falas aquilo que na realidade Tu és, aquilo que Tu cumpres, aquilo que Tu realizas, aquilo que Jesus Cristo, Ele proporcionou através da Sua morte na cruz, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Nós oramos, ó Deus, nesta manhã, por todos aqueles que se manifestaram levantando as suas mãos. Amém. E por aqueles que porventura, tendo problemas, dificuldades, lutas, nem sequer, Senhor, ó Deus, tiveram aquela força para se manifestar, mas Tu conheces a situação de cada um individualmente. Nenhum de nós é estranho, nenhum de nós está escondido da Tua face. Tu sabes tudo a nosso respeito. Conheces o nosso corpo, conheces o nosso coração, conheces a nossa alma, conheces os nossos pensamentos. E nós Te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, Amém, para que, de acordo com o Teu poder e a Tua imensa graça e amor incondicional para cada um de nós, que Tu possas, ó Deus, tocar na vida de cada um individualmente
e que cada um nesta hora possa receber da tua parte o teu toque sarador, o teu estímulo, o teu encorajamento, o teu consolo, ó Deus, e também o reforço da fé, que é confiança, dependência de Ti e obediência à Tua palavra. Queremos, Senhor, ó Deus, também nesta manhã orar pelo Ricardo, o Presidente da Junta de Freguesia de Benfica. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e Tu és Deus soberano também. Nós Te pedimos, ó Deus, para que a Tua vontade ela seja realizada, mas nós oramos, ó Deus, também da nossa parte, para que Tu manifestes o Teu poder e Tu possas manifestar um milagre naquela vida, acima de tudo, ó Deus, a salvação, o relacionamento contigo, reconciliação e certeza de vida eterna. Oramos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela Tua serva Alexandra também. Sabemos, Senhor, ó Deus, que o Teu servo está na Tua presença. Amém. E Tu o tens recebido na glória eterna, nas moradas que Jesus Cristo Ele foi preparar para nós. Mas oramos, ó Deus, pela sua família. Oramos em particular pela sua esposa. Amém. Consola o seu coração. Deus Todo-Poderoso, nesta hora, que é uma hora de dor, é uma hora, Senhor, ó Deus, de separação, Tu és o Deus que consolas. Amém. Tu és o Deus que ministras, ó Deus, no coração da vida daqueles que são Teus. E nós Te agradecemos isso, sabendo que Tu realizas aquilo que a Tua palavra ela declara. No nome de Jesus, e para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. 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 Irmãos, podem tomar o vosso lugar. Eu vou começar exatamente como comecei de manhã, mas não sei se irei continuar como continuei de manhã, mas pronto. Nós cantámos um coro há pouco. Quão grande é o Senhor. Amém? Quão grande é o Senhor. E quando cantávamos de manhã este coro, o Senhor falou ao meu coração e veio ao meu coração um pensamento sobre o humanismo filosófico, em que, e veio a imagem do homem vitruviano também, não é? Vocês não sei se conhecem a imagem do homem vitruviano, que é uma imagem do Leonardo da Vinci, em que é um homem com os braços abertos, em várias posturas e as pernas, e com uma circunferência à sua volta. E aquela imagem é uma imagem inspiradora da definição do humanismo filosófico. O humanismo filosófico define-se mais ou menos nesta expressão. O homem é a medida de todas as coisas que são enquanto são e de todas as coisas que não são enquanto não são. Então, o que é que o humanismo diz? Diz que o homem é a medida de todas as coisas. E esta imagem do homem vitruviano representa isso, porque ela tem um círculo à sua volta em que todas as coisas se mantêm à distância daquilo que o homem representa. O homem é a medida de todas as coisas. Mas eu quero dizer aqui, diante dos irmãos e publicamente, porque estamos na internet a passar o culto, quero dizer que a filosofia humanista está errada. Porque o homem não é a medida de todas as coisas. Deus é a medida de todas as coisas. Deus é a medida de todas as coisas, enquanto são, e de todas as coisas enquanto não são. Porque tudo se realiza nele. E fora dele, há apenas um vazio completo na nossa existência. Nós até podemos viver, até podemos curtir, até nos podemos divertir, mas chega um momento em que nós percebemos que a vida é mais do que isto. E essa dimensão da vida que é mais do que isto, o homem não a pode realizar em si próprio. Ela só se realiza na pessoa bendita de Deus. Amém? Então Deus é a medida de todas as coisas. Amém? Ele é a nossa medida. Amém? É nele que eu me completo, é nele que eu me revejo, é nele que eu me desenvolvo, é nele que eu cresço, é nele que eu sou o que sou. É nele que eu sou o que sou. Eu sou um filho de Deus. Eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. O meu nome foi escrito no livro da vida. Eu fui cheio do Espírito Santo e no meu coração foi colocada uma esperança que não se pode abalar. Que é a esperança de que quando Ele vier eu vou com Ele e se Ele não vier e me vier buscar, eu irei para Ele e me realizarei por toda a eternidade na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então Ele é a medida de todas as coisas. Amém? Diga lá para o irmão que está ao seu lado: irmão, eu quero que você saiba que você, como gente, não é a medida de todas as coisas. Porque a medida de todas as coisas
é Deus. Amém? E é nele que nós nos tornamos completos. Amém, amém, amém. Isto não tem nada a ver com a minha mensagem, mas serviu de introdução porque eu irei possivelmente terminar como comecei, não é? Eu estava no meu escritório ontem, particularmente, comecei ontem, mas ontem particularmente estava no meu escritório, estava a trabalhar e estava a pensar no culto de hoje, naquilo que eu iria partilhar com os irmãos, e eu fui tocado um pouco pela mensagem do Samuel de domingo passado, particularmente de um versículo. Porque Samuel disse no culto de domingo passado que a vontade dele era ler as cartas todas do Apocalipse, não é? E ele não o fez, e eu também não vou fazê-lo. Mas eu vou falar das cartas do Apocalipse. E eu vou falar a partir do pressuposto de que todas as igrejas, há necessidades que se espalham em todas as igrejas. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que todas as igrejas têm coisas muito boas, todas as igrejas têm coisas maravilhosas, mas em todas as igrejas há necessidades. Agora, eu não vou dizer que as igrejas têm todas estas necessidades, mas uma ou outra necessidade serão revistas em todas as igrejas. E o princípio da humildade é que nós possamos reconhecer isso, para trabalharmos naquilo que falta ainda na nossa vida, que nós precisamos de melhorar. O Samuel leu o versículo, versículo 4 do capítulo 2, que diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Isto é dirigido à igreja de Éfeso, não é? À igreja de Éfeso. Uma das coisas impactantes nesta expressão é que a igreja de Éfeso, a grande característica da igreja de Éfeso, foi de facto o amor. Paulo escreve à igreja de Éfeso 30 anos antes de João escrever, e ele diz, escrevendo, diz: eu conheço o vosso amor, eu tenho ouvido falar do amor que há entre vós. Então, a grande marca da igreja de Éfeso era o amor que caracterizava aquela igreja. Agora, 30 anos depois, o Senhor está a dizer que tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Notem. O Senhor não está a dizer que a igreja perdeu o amor. Não perdeu o amor, até porque esta igreja tem virtudes que são extraordinárias. Agora, o problema desta igreja não era ela ter perdido o amor, era ela ter perdido o primeiro amor. E o primeiro amor é o amor que caracteriza a simplicidade do novo nascimento. Eu vou descer. Eu não sei bem o que é que vou falar ainda, mas pronto, vou descer. O que é que caracteriza a simplicidade do novo nascimento? Quando uma pessoa se converte, quando alguém vem à igreja, ouve a pregação e rende a sua vida ao Senhor, mas rende a sua vida ao Senhor verdadeiramente, porque ela é tocada pelo Espírito Santo. Porque o novo nascimento não é produzido por nós, é produzido pelo Espírito Santo em nós. É uma convicção plena do Espírito Santo na vida de cada um de nós, para nós nos rendermos a Ele. E quando uma pessoa nasce de novo, ela é cheia de uma dimensão de amor que a Bíblia caracteriza pelo primeiro amor. E nesse primeiro amor, a pessoa tem fome da palavra de Deus, ela quer mais da Bíblia, ela quer mais cultos, ela acha sempre que os cultos são pequenos, que podiam ser maiores. No primeiro amor, ela nunca está saciada, ela quer mais e mais e mais. E mais do que isso, ela olha e toda a gente é maravilhosa, é tudo bonito, é tudo santinhos. Santinhos não, santos. Ok? Os santinhos é aquilo que as pessoas têm tendência para pôr na Bíblia e não devem pôr santinhos na Bíblia, porque os santos somos nós, não é? E porem-me a mim dentro da Bíblia não há de ser fácil. Tem que ter uma Bíblia muito grande, não é? Então, a característica do primeiro amor é essa perfeição da inocência. A inocência de que quando nós nos convertemos achamos que a igreja é um lugar em que toda a gente é maravilhosa. E é, deixem-me dizer que é. Mas nós somos crentes maravilhosamente imperfeitos. Vocês estão cá? Somos crentes maravilhosamente imperfeitos. Somos crentes com as nossas coisas, com os nossos achismos. Eu vou mesmo sair do meu ponto, não é? Quando a gente lê a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, quando Paulo diz à igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional, e vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis as coisas boas, santas e agradáveis a Deus. Há aqui alguma coisa muito esclarecedora no apóstolo São Paulo. Quando Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que apresenteis e vos transformeis pela renovação do vosso entendimento. O que é que acontece, irmãos? Quando uma pessoa vem à igreja, todos nós, quando nós nascemos de novo, nós nascemos para uma nova dimensão de vida no Espírito. Amém? Mas nós não somos desprogramados da vida que temos. O perdão dos nossos pecados é uma coisa imediata. No momento em que eu aceito o Senhor Jesus, todos os meus pecados do passado, todos, são apagados naquela hora. Ele perdoa todos os meus pecados. Mas a minha cabeça ainda continua a mesma. Vocês estão cá? E o que é que eu tenho na minha cabeça? Eu tenho na minha cabeça toda a informação, toda a influência, toda a educação que eu recebi até ao dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus. Há pessoas que se convertem relativamente cedo, que é o meu caso, converti-me com 15 anos, com 16... comecei a ir à igreja com 15 anos e converti-me sensivelmente quando... Eu comecei a ir à igreja com 14 e converti-me com 16. Foi o que aconteceu, não é? Mas eu já me perdi do ponto. Estava a falar da renovação da mente. Ok. Eu converti-me relativamente novo, ou seja, o upgrade, a informação que havia em mim era a informação própria de alguém com a idade que eu tinha. Mas há pessoas que se convertem mais tarde, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Há pessoas que se convertem até já na hora da morte, não é? Então, isto quer dizer que nós temos todos um background, uma carga de educação e de cultura dentro de nós, que não se vai embora no dia em que nós nascemos de novo. Nós convertemos-nos, mas isso ainda está em nós. E em nós estão os nossos achismos, estão os nossos pensamentos, está a nossa educação, está a influência cultural e até religiosa que nós recebemos, que não se vai embora de repente. Então, quando alguém se converte, ela converte-se, nasce de novo, mas toda essa informação ainda está nela. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que nascer de novo, irmãos, nascer de novo é um evento, acontece naquele momento. Num momento, nós não nascemos de novo hoje, não nascemos de novo amanhã e não nascemos de novo daqui para a frente. Quando eu peco, eu não volto a nascer de novo. Eu só nasci de novo uma vez. Eu, quando peco, tenho que me arrepender e tenho que pôr em ordem a minha vida diante de Deus. Porque o novo nascimento só acontece. Eu só aceitei Jesus uma vez na minha vida e aceitei-o para sempre. Eu não preciso de aceitar o Senhor Jesus sempre, só preciso de o aceitar uma vez. Mas quando a minha vida não está bem, eu preciso, por vezes, da oração do pastor, preciso que alguém ore por mim e que me ajude a me reconciliar com Deus. Que é outra coisa. Então, o que é que acontece? Voltando ao novo nascimento, as pessoas nascem de novo e quando nascem de novo olham para a igreja e elas são novas na igreja, mas a igreja não é nova. Já cá há gente há muito tempo. E quando elas olham, elas acham que toda a gente é maravilhosa. E todos somos maravilhosos, mas somos todos pessoas em processo de transformação. Todos nascemos de novo, mas todos estamos num processo de transformação. Porque a nossa transformação é alguma coisa que vai acontecendo ao longo da nossa vida. A vida é dinâmica, irmãos. A vida é dinâmica. E porque ela é dinâmica, há coisas que vão sendo moldadas e trabalhadas e nós mesmos vamos corrigindo ao longo da nossa vida. Então, o que é que acontece? Acontece que as pessoas que têm esse primeiro embate e olham para nós, é tudo maravilhoso, elas estão na inocência do novo nascimento. Mas depois elas estão na igreja. E quando permanecem na igreja e começam a lidar connosco, elas percebem que nós não somos tão perfeitos assim. Nós somos gente em processo de aperfeiçoamento. Ainda amamos, elas ainda nos amam com esse amor que veio, mas esse amor tende a diminuir diante da realidade de que nós não somos tão perfeitos como elas nos achavam. E esse primeiro amor, essa dimensão do amor exponencial, tende a baixar. Foi o que aconteceu na igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha amor, mas não tinha o primeiro amor. E, irmãos, a forma de nós mantermos o primeiro amor é deixarmos de olhar uns para os outros. E é passarmos a olhar para aquele cujo amor não tem variação, que é o Senhor Jesus.
Se os irmãos olharem para mim, e eu sei que sou boa pessoa, eu sei que os irmãos gostam de mim QB, também não preciso de mais, isso já chega, não é? Mas também sei que há irmãos que às vezes se agitam com a minha maneira de ser. Sou eu sou o António Gonçalves, não é? Samuel é o Samuel, a irmã Hermínia é a irmã Hermínia, cada um de nós é a pessoa que é. E cada um de nós tem responsabilidades diferentes. Agora, há pessoas que se apoquentam com a minha forma de falar e de expor, porque esquecem uma coisa. A responsabilidade que está sobre o pastor da igreja não é sobre os pastores da igreja, é sobre o pastor da igreja. Porque a igreja tem um pastor que prestará contas a Deus, que é o pastor responsável da igreja. Os irmãos, reparem, quando as cartas são escritas às igrejas, a reprimenda que vem, ou o alerta que vem, não é para a igreja, é para o anjo da igreja. E as pessoas têm que aprender a ler isso. Quando a gente lê a carta para a igreja de Éfeso, a carta não é endereçada à igreja, é endereçada ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja. É o pastor que vai receber a carta e é o pastor que tem que a passar. Mas a responsabilidade do que acontece na igreja tem a ver com o pastor. Cabe ao pastor pôr o ensino, manter a igreja no caminho. É a responsabilidade dele. Porque o pastor dará contas a Deus. Amém? Então, irmãos, pegando aqui na carta de Éfeso, eu quero dizer aos irmãos que eu acho que esta igreja é uma igreja onde há amor. Vocês estão cá. Os irmãos esperavam que o amém fosse mais forte, mas pronto. Eu acho que esta igreja aqui é uma igreja onde há amor. E esse amor até é mais reconhecido pelos que chegam do que pelos que cá estão. É verdade, pelos que chegam do que pelos que cá estão. Agora, irmãos, ainda assim, eu acho que esta igreja precisa de dar atenção não para viver nesta dimensão do amor, mas para crescer no amor. Crescermos para um amor como o amor que nós tínhamos quando nascemos de novo. Em que nós víamos com os olhos do novo nascimento, na pureza, em que nós víamos na perfeição. E a nossa grande referência do amor é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque nele não há mudança, nele não há variação, nele não há alterações. O Senhor Jesus, ele era perfeito, ele é perfeito e ele será eternamente perfeito. E ele era o modelo, ele é o modelo e ele será eternamente o modelo. O nosso problema, o nosso amor tende a diminuir quando nós nos desfocamos, quando nós tiramos os olhos dele e passamos a olhar uns para os outros. E, irmãos, a minha oração é que nós, como igreja, mantenhamos os nossos olhos fixos nele. Amém? Nele. Porque, irmãos, o problema é quando nós tiramos os nossos olhos dele e olhamos uns para os outros, nós começamos a ver defeitos e começamos a sentir instáveis, inseguros. Eu quero dizer aos irmãos que a igreja é santa, a igreja é perfeita, a igreja é uma bênção, a igreja é agradável. Nós precisamos de ter os olhos na pessoa certa. Amém? Que é no Senhor. Porquê? Porquê é que precisamos de olhar para Ele? Porquê é que precisamos de olhar para Ele? Exatamente por aquilo que eu comecei. Porque Ele é a medida de todas as coisas. Amém? Vocês estão cá. O Senhor Jesus é a medida. Ouçam, eu não sou a medida. Se alguém acha que a grande referência da Igreja de Benfica é o pastor António Gonçalves, eu quero ser. Eu quero ser respeitado, mas eu tenho que me dar ao respeito. Eu quero ser apreciado, mas eu tenho que fazer isso para ser apreciado. Eu quero que as pessoas me valorizem, mas eu tenho que desempenhar as minhas funções. Agora, irmãos, o modelo desta igreja não sou eu. O modelo desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. E é para Ele que nós temos que olhar, indo à palavra de Deus, pondo os olhos na Bíblia. Amém? Porque lá no céu, irmãos, lá no céu, nós vamos viver juntos. E lá no céu, olha, lá no céu, se for porteiro, já fico feliz. Porque eu também acho que lá no céu, qualquer função que nós desempenhemos há de ser especial. Amém? Aquilo que às vezes aqui a gente tem dificuldade em valorizar, lá no céu será profundamente valorizado. E a nossa referência lá será aquele que tem que ser a nossa referência aqui. Amém? Que é o Senhor Jesus Cristo. Esta igreja
tinha coisas boas, tinha coisas muito boas. Tinha perseverança e tinha sofrido por causa do Senhor muitas coisas, não é? Agora, irmãos, ainda assim, tendo amor, tenho porém contra ti. Eu gosto desta expressão, que perdeste o primeiro amor. O primeiro. A Bíblia é clara. Eu gosto da clareza da Bíblia, irmãos. Porque o que o anjo está a dizer a João é que, atenção, eu aprecio o vosso amor, mas o vosso amor já foi melhor. Vocês estão cá? Não é isso? Eu aprecio o vosso amor, mas deem atenção, porque o vosso amor já foi melhor. E vocês precisam de voltar ao primeiro amor, porque a tendência é sempre a descer. Vocês estão cá? A tendência é a descer. E se vocês não voltarem, não fizerem um trabalho para voltar ao primeiro amor, o que vocês têm irá sempre diminuindo. E esta é a nossa luta, irmãos. É para que o que nós temos não diminua, mas cresça. Amém? O nosso amor cresça mais e mais e mais e mais. O outro ponto que eu vou falar as mesmas coisas que falei há pouco. Eu disse que ia falar, assim fico com mensagem já para o próximo domingo, não é? Porque os pontos que eu não vou falar, não é? Outra característica que as igrejas precisam de conservar, precisam de ter, é a fidelidade. Versículo 10 diz, sê fiel, isto é dito à igreja de Esmirna, sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, nós precisamos de ser fiéis até à morte. À frente, na mesma carta, fala das virtudes desta igreja. Diz, eu sei tudo o que tens sofrido. Conheço a tua pobreza e contudo és rico. Coisa maravilhosa, não é? Eu conheço a tua pobreza. Era uma igreja com dificuldades. Mas a riqueza que esta igreja tinha era uma riqueza em Deus. Ela era rica no Senhor. Amém? E esta é a riqueza que conta. Ouçam, a maior riqueza que nós temos não é a conta bancária. A maior riqueza que nós temos é a que temos em Deus. Porque, no dia em que nós morrermos, eu costumo dizer, muitas vezes, que não há nada mais democrático do que o nascer e o morrer. Toda a gente nasce com a mesma coisa e toda a gente morre com a mesma coisa. Ninguém leva nada. Isso era antigamente, os faraós que eram enterrados com as coisas que lá estavam, que alguém hoje está a usufruir e a desfrutar, porque eles não levaram nada, eles desapareceram. A morte é muito democrática. Agora, o que torna a nossa grande riqueza é a riqueza que temos em Deus. Porque o que temos em Deus aqui, nós levamos para a eternidade. Vocês estão cá? O que temos em Deus aqui, nós levamos para a eternidade. Isso vai-nos acompanhar para a eternidade. E aqui diz, conheço a tua pobreza e como és rico. Estou ao corrente das calúnias dos que se dizem judeus, mas não são. São antes uma congregação de Satanás. Então, irmãos, o princípio aqui é sermos fiéis. Fiéis, a fidelidade é uma coisa extremamente importante. E nós precisamos de ser fiéis em várias vertentes. E eu não vou esgotá-las, não é? Precisamos de ser fiéis a Deus. Amém? A nossa fidelidade, primeiramente, é para com Deus. Amém? Precisamos de ser fiéis ao nosso cônjuge, por exemplo. A fidelidade no casamento é extremamente importante. Faz parte da manutenção do equilíbrio de uma relação. A fidelidade estabelece a confiança. Vocês estão cá? Espero que vocês entendam isso. Porque eu já lidei com situações em que a confiança perdeu-se por causa de infidelidade e houve perdão, mas a confiança demorou muito tempo a ser restaurada. Porque a confiança que se perde é muito difícil de ser restaurada. Muito difícil. Então nós precisamos de ser fiéis. Precisamos de cultivar a fidelidade ao nosso cônjuge. Precisamos de cultivar a fidelidade à nossa família. Amém? Precisamos de cultivar a fidelidade à nossa igreja. Precisamos de cultivar a fidelidade à empresa onde nós trabalhamos, sermos fiéis. Precisamos de cultivar a fidelidade nos nossos relacionamentos. Amém? Vocês estão cá? Fidelidade é uma coisa muito importante. Fidelidade é o mesmo que lealdade. Sermos fiéis é sermos leais. E é interessante que na carta de Daniel, está uma expressão acerca de Daniel muito interessante. Daniel, vocês conhecem a história, não vou estar a contá-la, não é? Mas Daniel, ele foi levado cativo para a Babilónia e ele acabou por se tornar, ele era um príncipe de Israel, acabou por se tornar uma pessoa importante na Babilónia. Conquistou tanto destaque, conquistou tanto respeito,
que ele tornou-se o presidente dos sátrapas, dos governantes. Havia os governantes das províncias e Daniel estava acima deles. Ora, sendo Daniel um judeu, aquilo fez muita confusão na cabeça dos babilónicos. E eles não gostaram, e a inveja moveu o coração deles para pôr em causa Daniel, a fidelidade de Daniel, a lealdade de Daniel. E diz a palavra do Senhor, isto fez com que os outros presidentes e os governadores ficassem muito despeitados e começassem à procura da mais pequena falta na forma como Daniel conduzia os negócios do reino. Deixa-me abrir aqui um parênteses. Daniel conduzia os negócios do reino. Um pastor líder de uma igreja conduz os negócios da igreja. E entendam negócios aqui como liderança espiritual, liderança em todas as dimensões. Amém? E é importante vermos isso, porque o pastor líder de uma igreja, ele não é só pregador. Isso era bom. Era um descanso. Mas não, o pastor líder de uma igreja, ele vive a dimensão holística da igreja. Ele está em todas as dimensões da igreja. Tudo. Ele tem que se preocupar se há dinheiro para pagar rendas, se há dinheiro para suportar as necessidades. Ele tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar com as famílias que estão mal. Tem que se preocupar se elas têm provisão. Ele tem que fazer aconselhamento em situações críticas. Ele tem que ajudar em todas as dimensões. Ele tem que orar. Ele tem que estudar. Ele tem que liderar a igreja. Tem que liderar a equipa ministerial. Ele tem que ser fiel nessa tarefa e tem que ser leal nessa tarefa. Aqui Daniel, ele era um pastor, digamos assim, porque esta figura não existe no Velho Testamento, ele era um pastor entre os sátrapas, entre os presidentes e os governantes, era ele que dava as diretrizes, era dele que saía tudo isso. E diz a palavra do Senhor, mas o certo é que não conseguiram. Antes, diz que conduzisse os negócios do reino a fim de apresentarem logo queixa ao rei contra ele. Eles procuraram alguma coisa para pôr em causa Daniel. Mas o certo é que não conseguiram encontrar nele motivo nenhum para ser criticado. Daniel era uma pessoa fiel, honesta e não cometia erros. Eu gosto disto, porque eu identifico-me tanto com Daniel em parte. Olha, eu sou fiel, deixa-me lá ver como é que era. Eu sou honesto, é assim, sou fiel, sou honesto, mas cometo erros. E isto é uma chatice, não é? Porque isto não se pode dizer em relação a toda a pessoa, não é? Sobre Daniel diz que ele era, eu gosto desta expressão, diz que ele era fiel, amém? Honesto, amém? E não cometia erros. E eu, quando leio, digo assim, Senhor, bolas. Bolas. Porque eu gostava de ser também fiel e honesto, e considero-me fiel e honesto, e também gostava de não cometer erros. Mas se eu dissesse aos irmãos que eu não cometia erros, nem estava a ser fiel, nem estava a ser honesto. Já estava numa contradição, não é? Porque Daniel é um caso muito especial. Por isso concluíram assim. A nossa única hipótese está na sua própria religião. Ou seja, o que é que eles disseram? Vamos ver na religião dele o que não está enquadrado com a religião da Babilónia, e aquilo que ele tem que respeitar na religião dele, não respeitar na religião da Babilónia, nós vamos atacá-lo. E foi o que fizeram. Foi por causa disso que Daniel foi parar à cova dos leões. Mas o Deus a quem Daniel servia, por causa da sua fidelidade e lealdade, foi o Deus que cuidou dele na cova dos leões. Eu até costumo pensar que foi a noite mais sossegada de Daniel. Porque Daniel pensou, com estes guardas todos ninguém se mete comigo. Amém? Fidelidade e lealdade. Daniel era um homem fiel e leal. Paulo escreve a Timóteo, acerca de Demas, ele diz, porque Demas me abandonou, pois nele o amor pelas coisas deste mundo foi mais forte e partiu para Tessalónica. Ou seja, Demas foi infiel. Ele desvirtuou o seu ministério. Ele fazia parte da equipa ministerial de Paulo. Mas ele desviou-se. Desviou-se dos mesmos princípios que Paulo ensinava. Ele enveredou por outros princípios. Tornou-se infiel, desvirtuou e acabou por se perder. E, amados, eu louvo a Deus por aqueles irmãos e irmãs que talvez não se destacam na igreja,
mas são fiéis ao longo dos anos até à morte. Deixem-me dar exemplos aos irmãos. Alguns exemplos. Quem é que já ouviu falar de Paulo? Ninguém ouviu falar de Paulo. Levantem lá o braço. Vocês até fazem ginástica. Levantem lá o braço. Assim. Já ouviram falar de Paulo? Se eu dissesse assim, contem-me histórias de Paulo, todos vocês eram capazes de contar alguma história de Paulo. Se eu falar de João e pedir contem-me uma história acerca de João, todos vocês seriam capazes de falar de João, não é? João, aquele apóstolo maravilhoso, que nem sempre foi assim maravilhoso. Por alguma razão ele era chamado filho do trovão. Porque João, a gente fala que Pedro era, mas João não devia de ser nenhuma pera doce também, não é? Filhos do trovão, não é? João, toda a gente fala, sabes, tu tens histórias para contar de João. Se eu disser, falem-me de Tiago, toda a gente tem coisas para falar de Tiago. Nós sempre temos coisas para falar das pessoas que nós achamos mais relevantes. Mas eu quero-vos dizer, irmãos, todo o ministério de pessoas relevantes se apoia em pessoas que não são relevantes e que cuidam delas. E que cuidam delas. Pessoas que vivem na sombra, que nunca aparecem, mas que Deus conhece. Mas que Deus conhece. Deixem-me dar exemplos. Já falámos de Paulo, já falámos de Pedro, já falámos de João. Tíquico. Alguém pode contar uma história de Tíquico? Alguém já ouviu falar de Tíquico? Quem lê a Bíblia, pelo menos já leu o nome. Então ouça. Paulo escreve aos Efésios e diz assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, isto é prestação de contas, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Amém. Eu gosto disto. Quem é Tíquico? Ninguém sabe. Mas Paulo sabe. O Senhor sabe. E diz que Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Estamos a falar de fidelidade, de lealdade. Por exemplo, se eu perguntar aos irmãos quem foi Epáfras. Epáfras é outro nome. Os irmãos já ouviram, um ou outro já leu. Mas quem foi Epáfras? Alguém consegue contar histórias de Epáfras? Até é difícil arrumá-lo. Não é? Deixem-me ler. Paulo escreve aos Colossenses e Paulo diz: como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ali estava alguém que fazia parte da equipa ministerial de Paulo e que na igreja de Colosso, quando houve algum tipo de vazio, ele ensinou a igreja. Ele manteve a igreja na doutrina que Paulo ensinava, nos princípios que Paulo ensinava. E, por fim, um outro nome, Antipas. Vocês já ouviram falar de Antipas? Olha, Antipas aparece exatamente numa das cartas do Apocalipse. E diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Antipas é um dos primeiros mártires da igreja. Vocês estão comigo? Antipas é um dos primeiros mártires da igreja. Alguém que nós não conhecemos, não faz parte daquelas pessoas de grande destaque, de grande relevância, mas a Bíblia faz questão de mencionar aqui que ele foi uma fiel testemunha, foi até à morte, ele permaneceu lá. Fidelidade e lealdade. Amém? E nós como igreja, eu não estou a dizer que nós não somos, mas nós precisamos de vigiar para não perdermos. Amém? Porque eu expliquei aos irmãos que nem todas as características se aplicam a todas as igrejas, mas uma ou outra aplica-se. E em algumas aplica-se mais do que uma. E nós precisamos, como igreja, de vigiar e sermos fiéis a Ele. E sermos fiéis a Ele porquê, irmãos? Porque Ele é a medida de todas as coisas. Que são, enquanto são, e de todas as coisas que não são enquanto não são. Porque é nele que tudo se realiza e tudo se completa. Amém! Os irmãos estão muito animados. Estão mesmo muito animados, irmãos. Por alguma razão eu gosto mais do culto das 9 horas. Não é? Vou falar de uma outra igreja. O meu tempo já acabou. Vocês dão-me mais 5 minutos? Quem é que me dá 5 minutos? Tenho 2 horas. Uma outra igreja e uma outra característica que nós precisamos de cuidar para não perder, que é a sã doutrina. Capítulo 2, versículo 14, e isto é dirigido à igreja de Pérgamo,
diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. É interessante, nas outras cartas diz: tenho contra ti isto. Esta igreja tem algumas coisas. É uma igreja que já tinha mais problemas, mais fragilidades. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Está cá escrito, não é uma palavra que eu acrescentei. Então, irmãos, Balaão havia sido um profeta de Deus. Ele havia sido um profeta de Deus. Mas depois deixou-se corromper. Ele deixou-se corromper. No caso de Balaão, ele deixou-se corromper por pecúnio. Ou seja, Balaque pagou-lhe para ele amaldiçoar o povo. Para ele trazer ensinos errados ao povo. Para trazer desvirtuamento ao povo. Hoje nós vivemos um tempo em que há muita heresia por aí. Eu só olhando para os primeiros 5 séculos da história da Igreja é que eu consigo encontrar tanta heresia como aquela que aparece hoje. Como aquilo que está a acontecer hoje. E eu faço história, eu estudo história e aquele foi realmente o período complicado das heresias na história da Igreja. Mas no tempo em que nós vivemos, numa era pós-cristã novamente, tudo o que está a acontecer é uma coisa terrível, de doutrinas que estão a entrar e que estão a corromper. E o dramático é que há gente que foi servos de Deus, sinceros, que se deixaram corromper pelas doutrinas que chegaram. Eles acharam que só o que estava não chegava, era preciso mais alguma coisa e deixaram-se corromper. Foi o caso da Igreja de Pérgamo. Eles permitiram o desvirtuar da doutrina. Quantas falsas doutrinas estão a aparecer no mundo? A Bíblia fala de diversas espécies de doutrina. A Bíblia fala pelo menos de 3 espécies de doutrina. A Bíblia fala da sã doutrina. Paulo escreve a Tito e diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Agora, os irmãos notem, quando a carta é escrita ao líder da igreja em Pérgamo, a responsabilidade doutrinária da igreja de Pérgamo era do líder da igreja, não era dos outros. É o líder da igreja, é o pastor sénior da igreja que tem a responsabilidade doutrinária da igreja. E cabe ao ministério da igreja, se o pastor estiver a sair do âmbito da sã doutrina, cabe ao ministério chamar o pastor à atenção. O pastor não é o dono da igreja e ele tem um colégio ministerial para o ajudar. A dizer: atenção, irmão, que o irmão pregou sobre isto e isso não é assim. Isto está errado. E ele precisa de ser humilde para avaliar a exortação à luz das Escrituras e submeter-se à liderança do Espírito Santo e da equipa que ele nomeou. Vocês estão cá? Então, a primeira doutrina é a sã doutrina. Nós precisamos de ficar na sã doutrina. E a sã doutrina, irmãos, a sã doutrina é esta: sem acrescentos e sem tiragens. Nem podemos acrescentar, mas hoje há por aí gente que acha que só a Bíblia não chega. E até torcem a Bíblia. Completamente desvirtuam a Bíblia. E acrescentam coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. E entramos na outra doutrina. A outra doutrina são doutrinas de preceitos de homens. O Senhor Jesus disse: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isto caracteriza algumas igrejas hoje. Onde as pessoas vão, elas adoram, cantam, têm músicas muito bonitas, mas quando chega ao ensino, o ensino não está lá. O ensino não é o da sã doutrina. É o ensino de acordo com a vontade do apóstolo, do profeta, do não sei quantos. E eu quero dizer, irmãos, que a minha responsabilidade enquanto líder desta igreja é manter esta igreja na doutrina, na sã doutrina. Eu não me deixo corromper. E eu oro diariamente para que o Espírito de Deus me dê a graça e o discernimento e a sabedoria e o entendimento, como diz lá em Jeremias. Que os pastores têm que ter sabedoria e entendimento, Jeremias 3,15. Mais do que unção, precisam de ter discernimento e entendimento. Sabedoria e entendimento. Mais do que unção. Porque a unção sem sabedoria e entendimento pode descambar. Mas quando a unção vem na sabedoria e no entendimento, há edificação. Amém? Há o manter no caminho certo. A outra doutrina que é mais perigosa e que também anda por aí, Paulo escreve a Timóteo.
1 Timóteo 4:1, e caracteriza os últimos tempos. E diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Amados, vivemos tempos conturbados, tempos difíceis, tempos em que há tanta sedução. Eu penso nas palavras de Paulo à igreja na Galácia. Paulo começa por dizer, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos seduziu? Vós que antes caminháveis bem, porque é que vocês agora estão a caminhar mal? E, irmãos, uma das áreas em que nós precisamos de vigiar é para continuarmos a caminhar bem. Amém? Eu quero que esta igreja se mantenha no caminho. A minha oração é, Senhor, dá-me a graça, enquanto líder, para manter esta igreja no caminho, para não me deixar influenciar. Porque, irmãos, as influências também me batem à porta. Eu também ouço, eu também leio, eu também vejo, eu também falo, também falam comigo, também me tentam arrastar, mas eu faço sempre algumas perguntas. Isto está de acordo com a palavra de Deus? É a minha primeira pergunta. E eu até posso concluir que está. E a segunda pergunta é, isto acrescenta alguma coisa à igreja? Isto traz edificação? Promove unidade? E se eu concluo que nem acrescenta, nem promove unidade, então eu mantenho-me como estou. Vocês estão cá? Porque é o pastor da igreja que dará contas das vossas almas. Isto não quer dizer que eu tenho que vos levar todos às cavalitas, nada disso. Tenho que dizer que eu tenho que vos ensinar. E depois de eu vos ensinar, cabe a vocês ouvirem e praticarem. Porque a responsabilidade passa para cima de vocês. Depois de eu ensinar, de eu alertar e ensinar, eu já não sou mais responsável. Vocês são responsáveis pela vossa decisão. E eu termino, irmãos, de dizer porque é que é importante nós permanecermos fiéis na sã doutrina. Porque Deus foi quem a estabeleceu. E Ele é... Eu pensei que vocês já tinham decorado. Vamos lá. Ele é a medida de todas as coisas enquanto são e de todas as coisas enquanto não são. Amém? Vocês estão cá. Então, irmãos, vamos batalhar. Faltam as outras igrejas que têm características importantes. Eu falarei disto no outro dia. Mas eu queria... Isto mexeu comigo, os irmãos entendem? Mexeu muito comigo. Terminando. A igreja tem amor. A igreja tem amor. Mas nós precisamos de cuidar para que ele cresça, não diminua. Amém? A igreja é fiel e leal. Os irmãos são fiéis e leais. Amém? A igreja é tão fiel e leal quanto o irmão for fiel e leal. Porque a igreja é a soma das partes. Amém? Amém? A igreja é fiel e leal. E a igreja deve permanecer na sã doutrina. Eu citava de manhã um versículo, penso que é em Jeremias, que diz: ponde-vos nos caminhos e olhai para as veredas antigas e andai nelas. Eu sei que hoje o pessoal quer novidades. Novidades. Eu não quero. Eu quero as veredas antigas. Porque essas estão provadas e comprovadas que são boas. E as novas nós não sabemos. Muitas vezes não sabemos. Então vamos permanecer, irmãos. Vamos ser fiéis. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. E eu vou fazer um apelo. Vou fazer um convite nesta manhã. Eu quero perguntar se há alguém entre nós que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se há, faz favor de levantar o braço onde estiver, como um sinal, para eu poder orar por si. Eu não vejo bem. Alguém que quer dar a sua vida a Jesus, quer dizer, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Temos uma senhora. Vamos manter-nos de cabeça curvada. E isto é a coisa mais importante. É experimentar a salvação. É experimentar
o perdão de Deus e a graça de Deus na nossa vida. Amém? Eu vou pedir à minha mulher para vir aqui nas costas da senhora, porque ela não tem máscara. E põe, não tem. Já tem. Pronto. Fica aí perto da senhora. Qual é o seu nome? Enis. Amém? Vamos orar pela Enis, está bem? A Bíblia diz que há alegria no céu. Amém? Por um pecador que se arrepende. Irmãos, a coisa mais extraordinária da igreja é ver alguém dar a sua vida a Jesus. Amém? E nós vamos orar pela Enis, vamos orar por ela. E os irmãos vão ficar de pé. Vão ficar de pé. E os irmãos que estão em paz com Deus. Os que estão em paz com Deus. Levantem a vossa mão em direção a Enis para nós orarmos por ela. Amém? E eu vou descer. Eu vou pôr aqui a minha máscara, porque eu quero respeitar todas as medidas de segurança. E eu vou pedir a Enis para orar comigo. Enis diz estas palavras comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que estou perdida nos meus pecados. Mas eu sei que tu me amas e que tu morreste. Tu morreste para me perdoar os pecados. E eu te peço que tu me perdoes tudo o que eu fiz de errado até ao dia de hoje. E eu convido-te a entrares na minha vida e a seres o meu Salvador. Eu aceito-te como o meu Senhor e meu Salvador e assumo o compromisso de agora em diante procurar viver de acordo com a tua palavra, à medida que eu a vou aprendendo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro por esta mulher para que a tua palavra possa efetivamente produzir vida na sua vida e todo o peso, toda a carga que ela traz, que ela seja liberta nesta manhã. A tua palavra diz, Senhor, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Amém? E eu oro para que esta mulher, ela lance sobre ti todos os seus fardos, com a convicção de que tu cuidarás dela, de que tu tens solução para a sua vida, tu tens resposta para os seus problemas e que tu tens alegria, Senhor, a alegria da salvação para derramar na sua vida. Faz isso, Pai, faz isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Olha, podes ficar aí sentado à frente para a gente conversar um bocadinho depois, está bem? Amém. Amém. Então os irmãos estão animados ou não? Amém. Diga lá comigo. Deus é. Vocês são uma grande confusão. A fé é a medida de todas as coisas que são, enquanto são, e de todas as coisas que não são, enquanto não são. Amém? Porque enquanto não são, Ele continua a ser a medida de tudo. Ou seja, o que é que eu quero dizer, irmãos? Tudo se completa em Deus. E nós, gente, também só nos completamos nele. Amém? Só nos completamos nele. Os irmãos acham que Ele merece uma salva de palmas? Aleluia. Aleluia.